Bem, eu sou autora do requerimento que deu origem a essa audiência pública, e o que nos motivou a apresentar esse requerimento aqui na Comissão de Direitos Humanos é pela nossa constatação de que, onde tem mineração, tem violação de direitos. E o rompimento da barragem B1 em Córrego do Feijão, no dia 25 de janeiro, e, antes disso, o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015, que foram os crimes, né, mais graves cometidos pela, inclusive, mesma mineradora, que foi a reincidência da Vale, 2015 e 2019, no caso, 2015, também com a BHP Billington e a Samarco. Esses crimes reiterados demonstram o desprezo que as mineradoras têm pela vida. Nós estamos, neste momento, com uma comissão parlamentar de inquérito, que, inclusive, se reuniu na tarde dessa segunda-feira, aqui ao lado, para mais uma reunião da CPI, apurando as causas, as responsabilidades do rompimento de uma barragem que resultou no assassinato de 272 pessoas em Brumadinho, no dia 25 de janeiro, fora toda a consequência na vida de centenas e milhares de pessoas, fora a consequência da lama ter atingido toda uma bacia, que foi a bacia do Rio Paraopeba, com as consequências para todas as comunidades e cidades no entorno, como também para aldeias indígenas, como nós temos uma aldeia em São Joaquim de Bicas, que, neste final de semana, foi alvo de um ato que, ao que tudo indica, é criminoso, de incendiar a região da aldeia. Aproveito a oportunidade dessa audiência para fazer essa denúncia daquilo que os índios sofreram, né, neste final de semana, na aldeia localizada em São Joaquim de Bicas. Sabemos as consequências na área da saúde, a quantidade de pessoas que vão ao Sistema Único de Saúde cuidar de tratamento, fazer tratamentos que são inerentes às consequências do rompimento, ou das sirenes que tocam, ou dessa reiterada forma das mineradoras atuarem nos nossos territórios. Vários locais, eu já dizia isso antes que a grande imprensa noticiasse, a impressão que nós tínhamos ao lidar, assim como nessa audiência, com tantas situações, como Barão de Cocais, como Macacos, como Conceição do Mato Dentro, é essa ideia de que a mineradora ela aproveita das circunstâncias para expulsar as pessoas dos seus territórios, para que ela possa atuar mais livremente. É muito difícil dizer isso, depois de ver tudo o que aconteceu com o rompimento da barragem em Brumadinho. Mas é exatamente isso que elas fazem. Elas não se importam com a vida, elas retiram a água da nossa população e elas aproveitam o momento para ver de que outras formas elas podem continuar maximizando os seus lucros, independente da vida. Não sei se vocês sabem, mas, no caso de Brumadinho, sobreviveram os trabalhadores que não seguiram a rota de fuga indicada pela Vale. Ou seja, a mineradora orientou os seus trabalhadores a correrem para a morte. Do rompimento da barragem até que a lama atingisse a Córrego do Feijão, o refeitório onde os funcionários almoçavam, eram até 60 segundos para que eles saíssem do impacto da lama. Até a pousada, onde 30 pessoas foram assassinadas, eram 4 minutos. Até a próxima região, que era Parque da Cachoeira, eram 24 minutos. Esses prazos era se a sirene tocasse. A sirene não tocou. E eu ouvi outro dia de um executivo da Vale, a sirene não tocou porque não tinha ninguém na hora para tocar a sirene. No momento que a barragem rompeu,
Não tinha ninguém, segundo um executivo da Vale, para acionar uma sirene que era acionada de um outro local e não na própria região. Nós ouvimos hoje, durante os trabalhos da CPI, que foram durante o período da tarde, um funcionário da Vale nos relatando que o seu pai, que foi assassinado pela Vale quando do rompimento da barragem, o seu pai, 7 meses antes, já havia sido chamado, quase de madrugada, para ir até a barragem, porque havia problemas que precisavam ser solucionados. Ou seja, ele relatou isso 7 meses atrás. Nós temos inúmeros relatos de situações que demonstravam de que a barragem já dava sinais do seu colapso e da iminência do rompimento. E nós estamos, a cada dia de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, verificando que, sim, a Vale sabia de tudo o que estava acontecendo e não tomou as providências. Eu ia citar a palavra negligenciou, mas se eu falasse que ela estava negligenciando, eu estaria defendendo que ela respondesse por homicídio culposo, né? Quando há negligência, imperícia ou imprudência. Não é o caso. Ela assumiu o risco da morte dessas pessoas. Então, nós não estamos falando de nada culposo, mas doloso, que é o que nós estamos trabalhando firmemente. Quando da instalação da CPI, nosso mandato buscou atuar para além da CPI, porque, na nossa avaliação, há uma conexão no modo de operação das mineradoras. Há uma forma de atuar que é semelhante em diferentes cidades, territórios e diferentes mineradoras, inclusive. Então, nós buscamos trazer à Assembleia Legislativa essa escuta, essa denúncia do que as pessoas vivem, porque um outro aspecto também é a invisibilidade das pessoas e a tentativa permanente do silenciamento, e esse silenciamento acontece de várias formas, mas ela tem um poder econômico brutal. Em vários territórios, ela contrata escritórios que passam a aliciar as pessoas a aceitarem o que elas querem que seja aceito. Vimos relato disso de vários municípios que já estiveram aqui na Comissão de Direitos Humanos, com requerimento nosso, para que nós pudéssemos fazer essa escuta. Então, a importância dessa audiência pública é para todo o Estado de Minas Gerais, para que nós possamos ouvir vocês, ouvir o que vocês têm a nos dizer sobre tudo o que vocês vivem, tudo que vocês enfrentam, e que nós possamos também, além da escuta, da visibilidade, da denúncia, trazer encaminhamentos que sejam pertinentes à Assembleia Legislativa no que se refere ao enfrentamento desse poder predatório das mineradoras. Não citei, mas também acompanho a situação de Congonhas. Na semana passada, inclusive, estive presente numa audiência da CPI da Câmara dos Deputados lá. E a forma de desprezo pela vida, escolas que são construídas na Rota da Lama, nos dando a falsa ideia de que é possível correr se uma sirene tocar, mas a gente não pode nem confiar, porque talvez a sirene nem toque, as nossas águas não estão preservadas, nosso direito à vida não está preservado. E as mineradoras trabalham com uma chantagem que precisa ser enfrentada, que a vocação dos mineiros é a mineração, e que, portanto, por essa vocação, as pessoas têm que morrer, as pessoas têm que ser assassinadas, ficar sem água, não dormirem porque precisam, com medo de não escutar a sirene, como é o caso de várias regiões que nós estamos vivendo. É uma chantagem que precisa ser quebrada. Por que não? Nós não dependemos da mineradora. É a mineradora que depende do nosso território. E nós precisamos inverter essa lógica, e nós temos outras alternativas econômicas. É preciso, inclusive, que o Estado promova o investimento na diversificação da matriz econômica do nosso Estado, para que outras possibilidades de emprego, renda, com dignidade e sem a ameaça da morte possam ser ofertadas ao nosso povo mineiro.